Bom dia! Seja bem-vinda à Terapia pela Palavra. Vamos dar um minutinho aqui para o pessoal entrar? Hoje a gente está fazendo num horário diferente, então vou dar só um minutinho aqui para você. E hoje nós vamos falar sobre a autodepreciação. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Você se autodeprecia? O que você fala a respeito de você mesma? Deixa eu desligar aqui meu louvorzinho. O que você fala a respeito de você mesma? Você se autodeprecia? Você se nivela ali por baixo? Se trata mal? Vamos falar sobre isso? A gente vai continuar no livro de 1 Samuel, falando do nosso querido rei Davi, certo? Vou dar mais um minutinho aí para você e a gente já vai começar. Quando a gente fala de autodepreciação, a gente fala sobre o quanto a nossa imagem é distorcida, o quanto a gente não consegue enxergar a verdade sobre a gente mesma, o quanto pode até ser que muitas pessoas digam que você é uma boa pessoa, que você é uma pessoa leal, que você faz isso ou aquilo de uma boa forma, e você não se conecta com isso. Você fica achando que as pessoas estão falando só para te agradar, estão falando, sei lá eu por quê, por diversos motivos, mas não pelo motivo real, que é você é digna de ouvir tudo aquilo. Bom dia, Dayana. Então, quando a gente fala de autodepreciação, é assim, pode até ser que as pessoas vejam valor em você, mas você não consegue ver. Você fica se olhando e pensando, nossa, mas por quê, né? Aí alguém vem e te elogia, você fala, meu Deus, mas por que fulano tá me elogiando desse jeito? Aí alguém fala do quanto você é boa no seu trabalho, é boa, sei lá, de diversas formas, e você fica, nossa, mas por quê? Por que essa pessoa tá falando isso? Nem é tudo isso. E aí você fica, então, se julgando mal e depreciando aquilo que já existe em você e que inclusive muitas pessoas veem, mas você não vê. E hoje a gente vai falar sobre isso. Deixa eu contextualizar você. Estamos no livro de 1 Samuel, certo? Falando da história de Davi. Então a gente falou sobre tudo o que aconteceu até Davi chegar a ser ungido rei de Israel. A partir do momento que ele foi ungido a rei de Israel, ele começa então a fazer lá o que tem que ser feito, né? Matar os filisteus, conquistar territórios. E Saul começa a sentir ciúme de Davi. Então, o ciúme também está ligado à depreciação, mas não é a sua autodepreciação, é o quanto o outro te deprecia por ciúme. O outro diz para você que você não é boa o suficiente por ciúme. E aí, Saul, ele com ciúme, mas era um ciúme até então velado. Ele fingia gostar de Davi, mas ele ficava ali tentando matar Davi, armando como falam? Várias emboscadas ali para Davi, né? Colocando Davi em vários lugares ali para tentar fazer com Davi o que ele achava que tinha que fazer, né? Matar, acabar com Davi. E aí, o que acontece? O ciúme de Saul vai só aumentando, porque Davi cai na boca do povo. E aí o povo gritava assim, ó: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. E aí, nossa, Saul ficava mais doido ainda, né?
E foi seguindo, e ele colocava Davi sempre na frente de combate. E Davi, mesmo na frente de combate, era sempre bem sucedido. E tudo que ele fazia dava certo, ele conquistava, porque Deus estava com ele. E também ele sabia quem ele era, né, gente? Claro que o principal é Deus estar com ele, mas ele sabia quem ele era, ele nunca duvidou da capacidade dele. Até o momento em que ele foi, então, receber a promessa que o rei tinha feito lá atrás. Bom dia, Suzana. Lá atrás, o rei fez a promessa de que aquele que matasse o gigante filisteu, o Golias, ia ter isenção de impostos, a família ia ser protegida e a pessoa ia se casar com uma das filhas do rei. Então, esse homem seria genro do rei. E Davi matou o filisteu, acredito eu que, né, a Bíblia não fala, mas acredito eu que ele tenha recebido tudo aquilo que foi prometido, né, isenção de impostos para a família dele, proteção para a família dele. Só que quando chegou na hora de receber o principal prêmio, que era se tornar genro do rei, Davi pela primeira vez duvidou dele, duvidou da capacidade dele. E olha só, eu quero ler para você aqui na íntegra o que foi que aconteceu. Então, Saul disse a Davi que iria dar a ele a filha mais velha, que era Merabe. E aí ele falou, olha, quero dá-la em casamento a você. Só que, lembra, Saul tinha ciúme de Davi. Então ele falou, quer saber? Eu vou dizer que vou cumprir essa promessa, mas na verdade eu vou criar uma armadilha para o Davi. Eu vou mandar ele lá para matar os filisteus, mas eles certamente matarão Davi. Daí Davi morre, eu continuo sendo rei, não tenho nenhuma ameaça, não cumpro promessa, fica tudo certo. Mas olha o que aconteceu. Saul disse a Davi, aqui está Merabe, minha filha mais velha, quero dá-la em casamento a você, mas preciso que mostre sua coragem para mim e lute as batalhas de Deus, ainda uso o nome de Deus, né? Familiares para você? Pessoas fazendo um monte de besteiras aí usando o nome de Deus? Mas preciso que você mostre sua coragem para mim. Os filisteus o matarão por mim, Saul pensou. Os filisteus o matarão por mim, não precisarei levantar a minha mão contra ele. Mas Davi ficou constrangido em receber a filha do rei. Imagina eu. Aí Davi fala assim, você fala sério? Eu sou de uma família humilde, não posso ser genro do rei. E Davi, então, recua daquela oferta do rei. Mas, gente, o homem foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. O homem matou um gigante. O homem matava dezenas de milhares de filisteus. Ele tinha muito poder de Deus nele. Mas para receber algo que seria, que precisaria de um título, ele não se sentiu digno de receber. Ele não se sentiu. Sabe o que Davi esquecia? Algo que eu e você esquecemos. Ele era digno, sim, porque ele é filho do rei. Ele não é filho do rei, ele é filho do rei dos reis. Assim como eu e você. Então, esse título aqui, pare de se depreciar da nossa live, eu já quero começar falando isso para você. Quantas coisas chegam para você e você entra na síndrome da impostora? Eu não sou boa o suficiente, eu não sei fazer isso. E isso pode acontecer por diversos motivos. Pode ser por coisas que você ouviu a seu respeito lá na sua infância. Você ouviu coisas lá atrás, você entendeu que não era digna, entendeu que não merecia determinada situação, determinado posicionamento, e você então seguiu a sua vida sem tomar posse daquilo que é seu, que já é seu. Então, quantas pessoas ouvem na infância, isso aí não vai dar em nada, essa menina aí, indisciplinada, essa menina burra, lerda, essa menina, sei lá, brava, essa menina briguenta. Eu era muito chamada de briguenta, porque eu era briguenta mesmo na infância. Oh, meu Deus. E aí, quantas vezes você ouviu? Isso aí não vai dar em nada. Você não vai dar em nada, você não presta pra nada. E aí, pode ser que você tenha assumido essa verdade pra você.
Porque uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Lembra? A gente já falou sobre isso aqui. Crença limitante. Alguém fica falando uma mentira para você, falando, aquilo se torna verdade. E você toma aquilo como verdade, toma aquilo como um grande valor para sua vida. E aí você continua agindo como se aquilo realmente tivesse valor. E não é verdade. Você não precisa ficar nesse lugar conectada com isso, com essa mentira que contaram para você. E Davi, ele mesmo contava para ele que ele não era digno. Não, eu não sou digno. E o rei, não, eu vou te dar, minha filha. Tudo bem que ele nem sabia as intenções do rei, né? Mas ainda que ele soubesse das intenções do rei, a filha do rei estava sendo entregue a ele por mérito dele. Ele matou Golias, era esse o prometido. Mas ok, vamos seguir aqui. O casamento de Merab e Davi foi acertado, mas perto da data marcada, Saul voltou atrás e entregou a filha a Adriel de Meloá. E aí Davi seguiu a vida dele, né? Só que depois, Saul ficou sabendo que Mical, a filha mais nova dele, se apaixonou por Davi. Gente, você consegue entender como é que Deus faz as coisas? Porque aqui, né, gente, terapia pela palavra. A gente fala das questões, crença limitante, todas as ferramentas, mas a gente não pode deixar de falar da palavra de Deus. Olha o que Deus fez. Davi estava duvidando da capacidade dele. Deus, então tá bom. Então você vai se casar não porque o rei está ordenando, não porque o rei está cumprindo um acordo que ele fez por você ter matado o filisteu. Não, você vai se casar por amor. Mical vai se apaixonar por você. E Mical se apaixonou perdidamente por Davi. Ela realmente queria. E eu tô dizendo perdidamente porque a gente vai chegar lá na frente, em outros pontos da história, que eu não quero adiantar aqui pra gente não misturar os assuntos, mas a gente vai chegar lá na frente e vai entender que Mical, inclusive, ela protegeu Davi de ser morto pelo próprio pai dela. Bom dia, Oswaldo! Então, ela realmente se apaixonou por ele. E aí ele, que não se sentia digno, que não se achava merecedor. E aí quantas vezes você olha e fala, né? Mas essa pessoa quer ficar comigo, me quer na vida dela? Não, eu não sou merecedor disso, merecedora disso. Não, esse trabalho, imagina, eu não sou boa o suficiente para esse trabalho. Não, eu recebi uma proposta de, sei lá, uma bolsa de estudos, uma proposta de trabalho, uma proposta de mudança. Mas eu não sou bom o suficiente. E se as pessoas souberem? É a própria síndrome do impostor. E se as pessoas souberem que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou boa o suficiente? Só que é o seguinte, você é. Se você não fosse, você não estaria aí onde você está agora. Só que você fica dizendo para você mesmo que não é. E sabe qual é o perigo disso? Que para você ter razão, você mesma se sabota. Você começa a fazer coisas que dão muito errado e se coloca num lugar de autossabotagem e começa a destruir todas as chances maravilhosas que a vida está te trazendo. Davi quase fez isso. Quase destruiu a chance, que inclusive era uma chance que estava sendo entregue a ele por meio de um homem, mas para cumprir algo que Deus já tinha entregue para ele. Ele já tinha sido ungido rei de Israel. Bom dia, Eliana. Ele já tinha sido ungido rei de Israel. Então, casar com Mical era só a parte burocrática do negócio. Ele já era rei, porque o próprio rei dos reis já deu o título de rei para ele. Mas ele se sabotando, síndrome do impostor, né? Fazendo mil coisas para não ser merecedor. Mas tudo bem. Quando Deus manda, até o diabo obedece, não tem esse ditadinho? E Saul, querendo matar Davi, na verdade convenceu Davi a ocupar um posto que já era dele, né? Porque aí, quando Saul soube de que Mical, então, queria se casar com Davi, ele já logo falou pro Davi, olha, tem uma outra filha e ela tá apaixonada por você. Ó, a Suzana falando, a maior pura verdade. Infelizmente, é tão complicado se livrar dessas crenças limitantes. Suzana, é trabalhoso, mas é possível. E sabe como que é possível?
Você dando comandos para você. A neurociência explica sobre a mudança de pensamento. A plasticidade cerebral te faz mudar comportamentos, mas para mudar comportamentos, primeiro você precisa mudar o seu pensamento. Então, te falaram mentiras por muito tempo e as mentiras contadas repetidas vezes se tornaram verdade para você. É assim que se forma a crença limitante. Agora você vai ter que desmentir tudo isso. E você vai ter que contar para você a verdade, quantas vezes necessário for. E aí você vai contando para você a verdade, você vai desmistificando isso, vai desenrolando tudo isso aí na sua mente para você entender que sim, tem valor em você. E aí você cria aqui, ó, novas conexões neurais, você cria novas formas de se enxergar e vai trabalhando e vai fazendo e vai realizando a partir dessas novas formas de se enxergar, até que isso se torne valor para você e se torne uma verdade para você, certo? E aí, Saul, então, eu tô confundindo toda hora aqui, Saul, Davi, enfim. Saul, então, fala para Davi, não, minha filha tá aqui, ela quer casar com você, eu vou cumprir o prometido, vou dar a minha filha a você, só que aí ele logo pensa, né, mais uma chance para eu poder acabar com Davi. Coitado, mal sabia ele, né? Enfim, aí ele fala, bom, você será meu genro. E Davi não queria. Aí Davi primeiro vira e fala assim, olha, o que vocês estão pensando? Eu não posso fazer isso, não sou nada, não tenho nada a oferecer. Gente, a criatura já tinha sido ungido rei de Israel, matou leão, matou urso, matou gigante e agora estava intimidado em ser genro do rei. Genro do rei, sendo que ele já era o próximo rei. Olha como a crença limitante te priva de viver as maravilhas que existem para sua vida. E aí, os servos lá do rei, né, os soldados do rei, amando do rei, convencem Davi. Não, imagina, o rei gosta de você e tá tudo certo e todo mundo te aprova. Ou seja, Davi precisava da aprovação dos outros para tomar um lugar que já era dele por direito. E aqui eu quero deixar essa pergunta para você. Você vem buscando a aprovação de quem para tomar um lugar na sua vida que já é seu? Você vem esperando que alguém te aprove para você fazer um movimento que já está pronto para você fazer na sua vida. Você não precisa da aprovação de ninguém, você não precisa da bênção de ninguém, você precisa apenas se conscientizar de quem você é, que caminho você tem que trilhar, buscar em Deus a direção para o seu caminho, buscar em você todas as informações, todas as experiências que você já tem aí, ó, registradas no seu aparelho psíquico, que já trazem para você muita informação, muita direção. E com isso, ocupe o seu lugar e acabou. Não tem mais nada que você precise fazer. Você não precisa da bênção de ninguém para fazer um movimento que é seu, que é para sua vida, certo? E aí, o rei fala, os servos falam, olha, o rei não está exigindo de você nenhum pagamento, apenas que mate 100 filisteus e traga provas de sua vingança a favor do rei. A ordem é que você se vingue dos inimigos do rei. E pronto, e você já estará apto a ser genro do rei. Mas Saul esperava que Davi fosse morto em combate. Acontece que Davi tinha uma promessa na vida dele. E ele não matou 100 filisteus, ele matou 200. E levou a prova para o rei, dos 200 que ele eliminou. E com isso, sim, ele entendeu que ele, então, de repente, poderia ali ocupar o lugar de genro do rei, né? Acredito eu. E aí, Saul, percebendo que a bênção de Deus estava sobre Davi, era mais evidente que a sua filha o amava, ele ficou ainda mais preocupado e passou a odiá-lo. Sempre que os comandantes filisteus saíam para a guerra, o Davi estava lá para enfrentá-los, ofuscando com suas ações os soldados de Saul. O nome de Davi estava na boca do povo. Oh, minha gente, nada desperta mais raiva e ciúme do que a fama, né, das pessoas.
Ao invés das pessoas olharem, né, entenderem, poxa, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Deixa eu ver, deixa eu aprender com ela. Toninho, bem-vindo, bom dia. Deixa eu aprender com essa pessoa aqui, deixa eu fazer o que tem que ser feito. Ao invés disso, eles preferem ficar apontando o dedo para os outros. Então, tem muita gente aí apontando o dedo para você, apontando para sua vida, dizendo para você que não é capaz, jogando areia nos seus sonhos. Esses dias eu assisti um filme que se chama Um Brinde ao Sucesso. É a história de dois casais de amigos e um dos casais, a mulher e o cara, eles são super prepotentes, arrogantes, se acham. E o outro casal é mais humilde e a mulher desse outro casal mais humilde, ela começa a escrever um romance. E aí ela vira escritora best-seller. Só que até ela chegar lá, esse outro casal, que era arrogante, prepotente, jogou tanta areia, e até o próprio marido dela jogou tanta areia nela, que eu falei, gente, essa mulher precisou muito saber quem ela era e ter muita persistência para chegar a esse lugar que ela chegou, hein, de escritora best-seller. Por quê? Era tanta gente jogando areia, dizendo para ela que ela não era capaz, que ela era burra, que ela não sabia escrever, que ela não sabia se posicionar, que ela não tomava decisão. Um monte de gente falando um monte de coisa. E ela, quietinha, foi só fazendo. Foi escrevendo o livrinho dela, mandou para as editoras. Uma editora aprovou, ela recebeu proposta de outras e por fim ela fechou com uma mega editora. Claro, é um filme, é ficção, mas gente, é a arte imitando a vida, é isso que acontece na nossa vida. Então, você tem planos aí para sua vida? Fica quieta. Realiza os seus planos aí, ó, quietinha. No máximo, compartilha com alguém que de repente possa ser a somatória de forças ali para você, alguém que vai te incentivar, que vai te apoiar e que talvez até te ajude de forma prática nisso tudo. Eu tenho pessoas na minha vida que são maravilhosas, que eu sei que torcem demais por mim e que me ajudam, mas ó, dá para contar nos dedos de uma mão e não ocupa todos, viu? Tem que tomar cuidado com quem você abre os seus planos. Tem que tomar cuidado para quem você entrega o seu tesouro. Você quer conselho? Vai para os pés de Deus e busca conselho. E outra, dentro de você existe algo que o Dr. Fernando de Freitas fala bastante, que é o triângulo da realização. Dentro de você existe a sua criança interior cheia de ideias para você encontrar meios aí de realizar. Tem o seu adulto, que é o adulto que faz a gestão crítica do negócio, porque a criança interior vai dar um monte de ideias mirabolantes, né? Factíveis e não factíveis. E aí vem o seu adulto aí, a sua consciência, para separar aí o joio do trigo. Bom, isso aqui dá, isso aqui não dá, e aí vai separando e organizando. E para fechar esse triângulo, tem a sabedoria que existe dentro de você. Tem o seu ser interior, a sabedoria, todas as experiências que você já viveu e a sabedoria de Deus em você, que fala através do seu ser interior. Então, silencia o lado de fora, presta atenção em tudo que está aí do lado de dentro, organiza, define a sua rota e vai. Sem ficar blá, 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 falando com todo mundo, sabe? Dando detalhes da sua vida para todo mundo, fazendo a internet de diário, colocando tudo para todo mundo ver. Nem todo mundo torce pelo seu sucesso, mas sim, há pessoas que torcem. Então, você precisa estar atenta para separar aí essas pessoas e seguir caminhando. E seguir em busca daquilo que é o bem para sua vida. É isso. Então, o que eu quero deixar para você essa manhã é: pare de se depreciar. Natália, bem-vinda, bom dia. Pare de se depreciar. Pare de ser a sabotadora de si mesma. Sabe, a autossabotagem te tira da rota que você está seguindo para alcançar grandes coisas. Para de se sabotar. Para de ser impostora. A síndrome do impostor é aquela síndrome que sempre você vai olhar e vai se achar ruim, vai se achar caída, não vai se achar boa o suficiente. A Suzana, palavra maravilhosa. Amei, Suzana, que bom que fez sentido aí para você. Espero que faça sentido para as outras pessoas que estão aqui, para as que virão, porque a gente precisa sair desse lugar, gente. E sabe uma coisa muito importante?
a gente fica pensando que para dar certo, que para ser bom, para ter sucesso, tem que ser um negócio uau, imenso, maravilhoso, sabe? Com um monte de gente vendo. Gente, tem sucessos que acontecem no secreto, sabe? Tem sucessos que não estão aí evidentes, as pessoas não estão nem alcançando. Ritoca, bom dia, bem-vinda. Mas estão acontecendo no secreto. Hoje de manhã mesmo, antes da live, hoje eu mudei o horário da live aqui porque uma cliente precisou de um horário especial, enfim. E aí antes da live eu já fiz 2 sessões hoje de manhã e as 2 foram tão incríveis, foram tão maravilhosas. Sabe? E uma delas, ela tá começando hoje comigo e a gente fez uma sessão e deu a hora da sessão e a outra já tava me esperando para eu entrar e eu simplesmente queria ficar ali mais umas 2 horas com ela, porque era tanta coisa importante, interessante que ela tava me falando e que eu tava trocando com ela e levando para ela. E ela falou: Pri, que incrível, muito obrigada por me fazer enxergar. E, gente, às vezes é uma coisa tão simples, mas que no meio de tudo, naquele turbilhão de emoções e no meio de tanta gente falando para você que você não é boa o suficiente, você mesma falando para você que você não é boa o suficiente, aí você não consegue enxergar e se conectar com a beleza, a graça e a maravilha de ser quem você é. Então, o que eu quero deixar para finalizar aqui: acolha-se no todo que você é. Ame as suas virtudes, mas também acolha os seus defeitos e trabalhe. Todo mundo tem defeitos. Trabalhe os seus defeitos, potencialize as suas virtudes e siga, mas sem esquecer de quem você é. Davi, por um momento, quase esqueceu. Mas aí Deus deu um jeito de lembrar Davi e ele então se posicionou, casou com a filha do rei, logo recebeu o título de rei. A Suzana, como é bom te ouvir. Ó, Suzana, obrigada. É muito bom estar aqui com vocês também. É um prazer imenso. É um prazer imenso estar aqui e compartilhando um pouco de conhecimento, um pouco da vida, um pouco do que Deus me traz. É uma mistura, como vocês sabem, nós somos corpo, alma, emoções e espírito. Então a gente vai compartilhando um pouco de tudo e trazendo luz, certo? Para que a gente viva da melhor forma. E você que é novo aqui, que chegou hoje, aqui no perfil, tem todas as lives que nós já fizemos até agora. No YouTube, se você quiser acompanhar de forma mais síncrona aí, organizada, no YouTube tá tudo lá, separadinho por tema de live, tudo lá para você. Então vai lá. E eu não gosto de ficar nesse negócio de curta, compartilhe, não sei o quê, porque eu acho que se você viu, gostou, você vai curtir. Se fez sentido para você, você vai compartilhar. Então é isso, mande para quem você entender que vai se beneficiar dessa palavra. E curta se você assim sentir no teu coração. E vamos aumentar essa rede, vamos aumentar as pessoas que possam acessar esse tipo de conteúdo para sair desse lugar de você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que aquilo, você que... Gente, você não tem que nada. Tudo que você tem que ser é você. Seja você na sua melhor versão. E a sua melhor versão vai ser construída diariamente. A cada dia você vai avançando e vai se tornando o melhor que você puder ser. É o seu molde, não é o molde dos outros. E entenda que isso vai despertar, sim, sentimentos bons em muitas pessoas, mas também vai despertar sentimentos ruins. Porque Saul passou a odiar Davi simplesmente por ele ser o Davi. Davi não fazia nada, além de ir lá, lutar, matar a galera, tal, ganhar, conquistar território. Mas, gente, era ele, sendo ele não fazia esforço para aquilo. Era ele. E ser você basta. Só que ser você vai agradar a alguns e desagradar a outros. E tá tudo bem. Porque nem Jesus agradou a todos. Mas, quem tem que se agradar de você? Você. Tá bom? Então, continua assim. Continua sendo a sua melhor versão e se agradando da vida que você leva. Combinado? Vamos orar para a gente finalizar?
Querido Deus e Pai, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por nos dar a oportunidade de sermos nós mesmas, porque Jesus não morreu naquela cruz para que a gente seguisse aqui vivendo na prisão de padrões que pessoas colocam para nós. Não, nós temos o poder, a ousadia e a liberdade de viver sendo quem nós somos, porque o Senhor nos deu essa liberdade. Então nos ajude, Pai, por favor, nos ajude a nos posicionarmos diante de quem o Senhor nos criou para ser e nos tornando a melhor versão de nós mesmas a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e na próxima segunda teremos mais um Terapia pela Palavra. Caso queira, vai lá no YouTube, me acompanha por lá, me ajuda a crescer aquela conta para que a gente aumente, para que a gente possa fazer lives por lá também, porque lá a gente tem até mais tempo e para que a gente então aumente essa rede tão incrível para uma apoiando a outra, a gente seguir sendo nós mesmas. Combinado? Beijos! Toninho, parabéns, beijos, que Deus nos abençoe sempre. Amém, 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 Toninho. Muito obrigada, um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!